Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Hoje é um capítulo bem pequeno. E embora o título pareça algo complicado, é bem simples da gente entender. Então nós vamos ter aqui uma oportunidade de aprender alguma coisa, relembrar talvez para alguns, mas eu queria não complicar, digamos assim, né? Falar só alguns tópicos bem simples mesmo para nós. E aqui ele está ensinando a respeito da nossa vida. Então é muito importante saber, da mesma forma quando a gente estuda que nós somos criados à imagem de Deus, estudamos o plano da salvação, o pecado, a vida eterna, nós estamos falando de nós mesmos. E esse ponto também é importante para isso. Bom, primeiro eu queria passar rapidamente pelos 4 tópicos, são apenas 4 tópicos, sem ler as passagens, e depois eu quero voltar aqui no ponto 1 novamente. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Livre-arbítrio, o texto diz: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Esse tópico vai ser repetido, essa frase, que o homem tem liberdade natural de fazer conforme a sua vontade. A vontade que vai mudar. Uma hora nós temos vontade de fazer o bem, uma hora nós temos vontade de fazer o mal. É isso que a gente vai ver aí daqui a pouquinho. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair desta liberdade e poder. Mais uma vez, temos aqui a liberdade de fazer, de agir. E aqui ele está relatando o primeiro estado. Isso aqui é importante para nós. O primeiro estado do homem, estado de inocência. O homem, ao cair no estado de pecado, segundo estado de pecado. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a este bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Quarto e último, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça. Então, terceiro estado de graça. Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecado não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, nós estamos estudando o livre-arbítrio. Vimos aqui 3 diferentes estados, mas nós vamos falar de 4 diferentes estados.
É interessante que essa ideia de definir alguma coisa, você fala, o homem tem livre-arbítrio? O homem, o que é livre-arbítrio, né, para começar? Aí depois, o homem, ele tem liberdade para fazer o bem, para fazer o mal? Às vezes as respostas não são tão simples, tão imediatas assim. Então, você está perguntando do homem em qual estado? Já é outra pergunta para facilitar a resposta anterior. Então, vamos tentar entender essa parte que é bem simples. Quais são os estados? Estado de inocência, que era o Adão. Segundo estado, estado de pecado, que é como todos nós ficamos, né, em momento, e aquele que não é convertido está nele, estado de pecado. Terceiro estado, estado da graça, que é o homem que foi convertido, que está com Jesus. E o quarto estado, que não foi falado aqui, mas é o estado que existe, o estado da glória, quando nós estaremos nos céus. Anotaram? Estado da inocência, estado de pecado, pecado hereditário, estado da graça e estado da glória. O que existe em comum em todos esses estados? É que Deus criou o homem, digamos assim, livre e responsável pelas suas ações. O que vai determinar a ação do homem? O seu estado moral e o seu desejo. Deu para entender isso? O que significa alguém livre? Repare que nós agimos de formas diferentes, nós somos livres, agimos de forma diferente. Nós temos essa liberdade. O que vai determinar a nossa ação? Está no nosso coração, está na nossa mente. Você não veio aqui hoje? Algo te deu essa liberdade para agir assim. Podemos levantar, de repente, e sair. Então, independente do estado, mas o homem no estado de inocência, então ele só devia fazer o mal, ou só devia fazer o bem. Interessante que até mesmo no estado de inocência, Deus deu essa liberdade para o homem, tanto andar em santidade, como fazer o mal. Vamos falar um pouquinho de cada estado, então. Estado de Adão, seu estado de inocência. Ele foi criado livre, com inclinações santas. Adão foi criado, vamos dizer assim, ele estava em comunhão com Deus. Mas mesmo assim, tendo inclinações santas, tendências, digamos assim, morais positivas, ele era capaz tanto de obedecer, como ele era livre para desobedecer. A gente percebe isso, primeiro, não existia uma árvore lá do conhecimento do bem e mal, e disse para que ele não comesse. Isso entende-se porque ele poderia desobedecer, né? Porque se ele não tivesse a condição de desobedecer, não precisava nem falar nada. Falar, tá a árvore lá, mas Adão nunca vai tocar naquilo. Mas ele tinha a condição também de obedecer. Deixa eu obedecer. E a gente fala um pouquinho a respeito dessa questão do livre-arbítrio para a salvação, que é diferente do livre-agir. Livre-agir em todos os estados nós temos, tanto para fazer uma coisa ou outra. Mas o livre-arbítrio para a salvação, só Adão tinha. Ele poderia, sim, permanecer salvo pelas suas obras, porque ele foi criado santo. Mas ele tinha também a liberdade para desobedecer. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio e chega numa questão polêmica, é nesse sentido aí que nós cremos que o homem agora, depois do estado de pecado, ele não tem mais esse livre-arbítrio. Eu posso escolher a salvação hoje por mim mesmo? Eu falo, não, agora eu quero fazer o bem, eu vou só fazer o bem. No estado de pecado, o homem está morto. A gente vai ver daqui a pouco, mas eu já adianto. No estado de graça, o homem pode sim fazer coisas boas, agir para o bem, mas mesmo no estado de graça, não é o homem que decide a salvação
ou que decide ser santo. É Deus que o resgatou para essa santidade. Então, acho que ficou clara essa ideia. Livre-arbítrio para a salvação Adão tinha. Ele poderia não comer da árvore e viver feliz para sempre, todos nós, sem o pecado existir no mundo. Mas Deus não criou o homem que ele era obrigado a agir e fazer o que Deus bem entendesse, quisesse, mas ele deu essa liberdade para o homem. E esse homem desobedeceu. Então, no estado de inocência, primeiro estado, existia esse livre agir, como em todos os outros. Ele foi criado com inclinações santas, mas com um caráter que a gente chama aqui, na confissão de fé, de não confirmado, ou seja, ele era falível, uma natureza santa, mas falível, capaz de obedecer, contudo, passível a ceder à tentação externa. Ponto 2, estado atual do homem, que é o estado de pecado, né? O estado onde o homem caiu, esse estado. Deixa eu achar a palavra aqui. Estado de pecado hereditário mesmo. Esse homem ainda tem liberdade? Tem liberdade. Ele é livre para querer o que deseja. O problema é que ele não é livre para desejar o bem. O pecado fez o que com o homem? Fez com que ele, agora, no seu coração, desejasse o que era mal. Em virtude da queda, moralmente corrompida, espiritualmente morta, é completamente indisposto e incapaz e contrário a todo o bem e completamente inclinado para o mal. Por isso que a gente fala que agora o homem não tem esse livre arbítrio para escolher o bem. Ele continua tendo esse livre desejo de andar conforme os seus desejos. Deus permite que o homem faça aquilo que, digamos assim, né, que ele bem quer. Por isso que existe tantas coisas ruins acontecendo no mundo. Esse homem tem essa liberdade, mas essa liberdade não é para fazer o que é bem. Perdeu totalmente a capacidade de querer qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Não é capaz, por sua força, de converter-se. Então, nós não estamos falando aqui que o homem que não é convertido só faz o mal. Nós estamos falando que ele é inclinado mais para o mal e que ele não é capaz de buscar esse bem para a salvação. Terceiro estado, quanto ao estado de graça, o estado dos regenerados, continua com esse livre agir, conforme ele deseja. O que vai mudar? É como regenerado, como cristãos, Deus muda o nosso querer para fazer o bem. A regeneração é o ato que o Espírito Santo implanta em nós esse novo princípio, hábito, tendência espiritual para fazermos o bem. Ou seja, nós somos libertos do estado de escravidão, de pecado, e temos essa, digamos assim, prevalecência, né? O que prevalece é o querer espiritual. O problema é que ainda existem esses restos de hábitos morais, né, de pecado na nossa alma. E aí nós vivemos em eterno conflito do nosso querer. Nós somos livres para agir. E porque temos Deus, o Espírito Santo de Deus, o nosso desejo é fazer o bem. Mas porque ainda somos pecadores, nós vivemos não só fazendo o bem, ou não só querendo o bem. Existe o quê? Uma luta permanente nesse estado do homem, esse estado, digamos assim, estado de regenerado. E o último estado, irmão? Glorificados, estados de glorificados nos céus.
nós entendemos que ainda existirá esse livre agir, só que nós seremos totalmente, digamos assim, transformados, santificados, e não haverá mais nenhum resquício dessa impureza, dessa questão moral, essa ideia de ser regenerados, e nós vamos permanecer assim, imutavelmente. Porque eu não sei quantos já pensaram nisso ou já ouviram alguém dizer isso, né? Então tá, passa tudo isso, a gente vai para o céu, aí depois começa tudo de novo, né? Que tem uma árvore lá que não pode comer, aí peca e... Não, nós estaremos no estado de santidade. Lembra que nós falamos de Adão? Adão estava num estado de santidade, mas num estado instável, ou seja, ele poderia sim cair. A partir do momento em que Deus muda aí, digamos assim, né, o pacto da lei para o pacto da graça, nós vivemos agora em Jesus. Então nós somos salvos por Jesus. E nós temos uma salvação perfeita, completa, que você não vai poder novamente cair nela. Então, enquanto que o estado de Adão era santo, mas instável, os glorificados são todos santos, porém, assim, livres e estáveis, correto? Estáveis, santos e estáveis. Adão era santo e instável. Os santos nos céus são, os glorificados nos céus são santos e estáveis. São santos e estáveis. Eu não sei se eu consegui passar tão claro como é a mensagem, mas a mensagem realmente nesse sentido, ela é muito esclarecedora para nós. O que é o livre-arbítrio, então? Nós temos esse livre agir. Adão tinha liberdade para agir. Todos nós temos liberdade para agir. E nós continuaremos a tendo essa liberdade para agir. Mas o que é o agir, né? Interessante, você tem que ver o que é isso. O que é o agir? O agir, ele tem uma motivação. Então, mais do que a liberdade para agir, é a vontade. Ou é aquilo que está movendo o nosso coração. E aí vai um puxão de orelha para nós. Como cristãos, nós temos a regeneração, nós temos implantado em nós uma tendência espiritual. E cadê? A Bíblia fala que a gente tem que fazer morrer a natureza terrena e não apagar o espírito. Ou seja, irmãos, nós não somos aquele crente que vive todo, digamos assim, no perigo, né, de viver no pecado. Não, isso é o homem no seu estado de pecado. Nós somos libertos. E como nós, então, vivemos essa liberdade, agindo de forma cristã? Buscando se alimentar do Senhor, da palavra do Senhor. E aí nós vamos ter esse livre agir conforme a vontade de Deus. Então nós sabemos que essa luta ela é constante e devido ao pecado, devido ao esfriamento espiritual, devido a tantas coisas, né, que a gente poderia aqui relacionar, infelizmente o homem, mesmo nesse estado de regenerado, muitas vezes vive afastado, né, por alguns motivos, não vive como deveria. Mas nós entendemos que assim se resume estas coisas. Só mais uma vez a gente vai voltar lá para a confissão de fé. Nós temos 4 estados. Estado de Adão, que era, digamos assim, estado de santo, né, mais instável. Estado de inocência. Temos o estado de pecado hereditário. Dentro desse estado de pecado, nós temos em Cristo a conversão, o estado de graça. E nos céus nós estaremos nesse estado de glória. Tipo, Thales, voltar lá para o primeiro slide. Livre-arbítrio. Olha como vai ficar mais fácil agora a gente entender o que se passa aqui.
Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal. É isso que ele chama de liberdade. Você não é forçado, Deus não fala, é o robozinho. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Mateus 7,12 diz: Eu, porém, declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Texto que fala da liberdade, uma liberdade tal a ponto do homem poder fazer mal a Jesus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Somos livre a agir, mas agimos conforme o nosso desejo. Os céus e a terra tomam por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência. Aqui, escolhe, pois, a vida, essa liberdade, né? Alguns leem esse texto e interpretam como se você pudesse escolher a salvação, mas aqui está falando em relação à própria vida, né? No sentido espiritual, nas práticas. Escolhe, pois, a vida. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Adão tinha capacidade de querer o bem, mas ele tinha também a liberdade de cair, de afastar-se de Deus. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem reto. Quem erra, quem se afasta de Deus é o homem. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Como eu disse, que havia então o livre agir, né? Havia santidade, mas havia a condição de comer ou não comer. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Esse tópico tem também, muitas vezes, aquela questão polêmica, né, em colocar a salvação como uma obra de Deus e do homem ao mesmo tempo, né, como se Deus salva e eu digamos assim, eu participo dessa salvação de alguma forma. E como a nossa doutrina ensina, nós entendemos que o homem morto não faz nada, ele não tem poder de participar nada. É Deus quem reaviva, é Deus quem muda o nosso querer. A partir de mudar o nosso querer, nós mudamos o nosso agir. Então, agir conforme o querer. Por nós mesmos, o que nós queremos? Só o que é pecado. Se não houver essa intervenção de Deus, o homem nunca vai querer nada que seja santo. Essa é a forma que a gente sempre traz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O pendor da carne, né, o que pende para a nossa carne pende, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Não há um justo sequer, não há quem entenda. Então esses versículos estão enfatizando essa ideia. A nossa carne pende para onde? Para a morte.
a nossa carne como cristão pende para onde? Pende para Deus, mas ainda tem resquícios da morte. O homem que não tem Deus só pende para a morte. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, Ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que por causa da corrupção ainda existe nele o pecador. Não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Por isso que eu disse que essa mensagem ela é muito boa e não tenha dó de repetir, né? Leia novamente, porque você está se estudando. Você está entendendo como funcionam os seus pensamentos, como funciona a sua vida. Como cristãos, nós, graças a Deus, regenerados, conhecemos a Deus, buscamos a Deus, oramos a Deus, temos esse desejo de fazer o que é bem. E aí podemos ficar cheios de dúvidas, né? Mas por que eu sou cristão e ainda desejo o que é mal? Porque ainda nós somos pecadores, como diz aqui, por causa da corrupção. Porque o pecado não foi algo assim, qualquer coisinha, não. Foi algo muito grave. A queda foi algo muito grave. E por mais que nós estejamos salvos em Jesus, ainda nós, digamos assim, sofremos as consequências. É tão grave que nós vamos morrer. Você sabia? Nós vamos morrer um dia, né? Isso é consequências da nossa queda, do nosso pecado. Mas graças a Deus, como diz aqui, nós não somos mais escravos, nós somos livres. E como eu disse há pouco, então nós precisamos nos firmar nesse estado do livre agir para o bem. Nós podemos fazer o bem. Não somos como homem ímpio, que só busca, de certa forma, né, o que é mal, ou que não caminha conforme a palavra de Deus. O que o homem do mundo faz de bom é uma ética do próprio mundo. E nós, então, cremos em Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Dúvidas? Eu queria entrar na cabecinha de vocês, ver o que vocês estão pensando. Eu tenho uma curiosidade, sabe? Vocês estudem durante a semana, eu acho que todo mundo tem, tá? Dá uma lida. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, eu não tenho problema com isso. Se a senhora não souber responder, eu trago a resposta na outra semana, tá? Mas fique à vontade, tá? Se quiser perguntar, quiser mandar uma pergunta lá pelo WhatsApp. Deu para entender o que eu quis dizer, né? É gostoso a gente estudar essas coisas, porque a base da nossa confiança, da nossa fé, está na palavra. Mas uma palavra que é estudada conforme ela é verdade, conforme ela é, né? E as pessoas muitas vezes não têm esse cuidado, né, de pensar em certas coisas. E aí vão seguindo crendices, vão seguindo pensamentos assim muito frágeis, né? Por isso que quando a gente fala, nossa, mas essas igrejas falam essas coisas, pensam dessa forma, mas elas não têm a palavra, como que elas vão ser melhores sem a palavra, né? Eu criei um hábito agora mais ou menos novo, de qualquer mensagem que eu vou pregar, eu procuro alguns vídeos na internet. Primeiro eu estudo, porque senão eu posso ser muito influenciado pelo aquilo que eu ouvi, né? Influenciado a gente sempre é, mas eu estudo, termino, escrevo o que eu, de certa forma, vou pregar e assisto vários estudos. E de Gideão eu achei poucos presbiterianos, né? Achei o Ageu Magalhães, eu acho que foi só ele presbiteriano mesmo. E aí eu assisti vários outros pastores, né? Batista e alguns pentecostais, a Quadrangular e tal, né? E a gente percebe assim, como
as pessoas, muitas vezes, não têm uma preocupação com a palavra escrita ali, né? Lê uma história, uma coisa, e fala o que vier na cabeça. Então, a igreja é enfraquecida por isso. E nós precisamos estudar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é base para nós. E eu gostei muito desse estudo, não é tanto por ele ser curto, mas por ele trazer para nós essa orientação. Né? Quem nós somos? Nós somos alguém que tem esse livre agir. E o que vai mover o nosso agir? É Deus que efetua em nós. Pelo Espírito Santo, ele nos dá a possibilidade de fazer o bem. Nós somos livres para fazer o bem. Mas se nós não nos apegarmos com o Senhor, nós vamos, de certa forma, viver bem perto, né? Talvez até pior do que alguns ímpios por aí. Porque, infelizmente, ainda nós temos essa liberdade para escolher e nem sempre fazemos as melhores escolhas. Que Deus assim nos abençoe para a gente escolher o que é bom.